Olá, meus amigos do canal Espiritualidade. Falar sobre demônios é sempre um tema, para algumas pessoas, assustador. Muitas pessoas, só de ouvir essa palavra, principalmente em alguns horários, à noite, no escuro, ou em algum meio deserto, ou naqueles lugares em que normalmente se associou as aparições de seres do mundo espiritual, ou em qualquer circunstância que reúne elementos que causem medo na pessoa, tem um poder de induzir essa pessoa a uma reação muito grande de medo. E a crença é tão poderosa na existência dos demônios que muitas vezes levou as pessoas até mesmo a criarem imagens fluídicas de demônios que passam a viver em torno delas. Há um caso muito interessante relatado por Ernesto Bozano de uma mulher que tinha uma crença tão grande na existência dos demônios que ela criou uma imagem fluídica desses pequenos seres em volta dela. Médiuns que tinham clarividência podiam observar que em volta dela existiam esses seres diabólicos. Mas afinal de contas, os demônios existem mesmo? Será que nós, no cristianismo, que recebemos tantas ideias com tantas influências, herdamos a compreensão correta desses seres? Bom, nós não vamos explorar totalmente esse tema, porque ele será sempre recorrente quando nós pensarmos na ideia da existência do bem e do mal. O fato é que, dentro de uma lógica divina, imaginar que Deus pudesse criar qualquer ser destinado ao mal, e que mesmo por escolha, por livre-arbítrio, esse ser pudesse se tornar mal, e pior ainda, atrapalhar a criação divina, a ponto de perder muitos dos filhos de Deus, desviando eles do caminho da salvação, seria admitirmos um Deus imprevidente, um Deus incapaz, ou pior ainda, admitirmos que Deus, sabendo de tudo o que os demônios, ou o principal deles, Satanás, faria, os tivesse criado. Parece então que Deus queria isso. Bom, no Espiritismo nós não admitimos a existência dessas entidades, desses seres espirituais que as pessoas normalmente chamam de demônios. Não aceitamos isso porque fere a ideia da grandeza de Deus que fazemos a respeito da divindade. Seria muito ilógico imaginar que Deus pudesse criar seres que se voltassem contra Ele e que pudesse perder uma parte da sua criação. E mais lógico, mais ilógico ainda, e seria melhor não ter nada com essa divindade, com esse Deus, que, sabendo o que esses seres que ele criou fariam, ainda assim o tivesse feito. É como se ele realmente quisesse que tudo isso que é atribuído aos demônios ou ao diabo realmente acontecesse. Mas de onde vem a origem da palavra demônio, que é tão citada no mundo ocidental, no mundo que recebeu a tradição cristã? Ela remonta à época dos gregos, e naquele tempo tinha uma outra conotação, a palavra démon, que, traduzindo para a nossa língua atualmente, ficou demônio. Nós estamos falando sobre tudo isso justamente porque estamos agora na parte 5, e vamos falar também da parte 6, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que Allan Kardec apresentou no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução que ele fez, para nos mostrar o quanto as ideias do cristianismo estão diretamente relacionadas com o Espiritismo, e as ideias dos antigos filósofos, principalmente Sócrates e Platão, estão também intimamente relacionadas ao Espiritismo. Bom, aqui nesse item 5 que nós vamos analisar hoje, ele nos traz a seguinte síntese do pensamento de Sócrates e Platão. Relembrando algo que já falamos nos vídeos anteriores, que Sócrates não deixou nada escrito, que quem deixou as obras escritas em que se refere de toda a sabedoria que Sócrates teve foi o seu discípulo Platão. Mas muitos autores, muitos estudiosos entendem que talvez Sócrates nem tenha realmente existido, teria sido, na verdade, um recurso ali literário, um personagem criado por Platão. No Espiritismo nós entendemos que sim, Sócrates pode ter sido de fato uma pessoa que viveu por volta lá do século IV a.C., na verdade século V,
e que ele de fato teve ali uma existência real. Porque tudo que se fala a respeito dele é verossímil que alguém possa ter realmente proferido e ensinado aquilo que ele deixou e que o seu discípulo depois, Sócrates e um outro também ensinariam. Mas vamos para essa síntese que Allan Kardec trouxe aqui. Após a nossa morte, o gênio, daimon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades, para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. E aí Kardec conclui que esta é a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Então essa ideia que nós temos no Espiritismo, de que nós temos um espírito protetor, um anjo da guarda, usando essa nomenclatura que é própria do cristianismo, ela não é uma ideia original nem do cristianismo, nem do Espiritismo. Ela remonta a esse período, então, de Sócrates, de Platão. E ele vai mais longe aqui ao trazer essa síntese do pensamento de Sócrates e Platão. No item 6 ele escreveu assim: os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São laço que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios, dos daimons, que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, quando nós estamos acordados, seja durante o sono. E na obra de Platão nós vamos ver essas referências. Vou citar duas situações aqui em que mostra como era frequente na vida de Sócrates essa interação com esse espírito que ele chamava, como era comum na época, de daimon. Mas antes vamos ver o comentário de Allan Kardec. A palavra daimon, da qual se originou demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade, que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília, quer dizer, quando estamos acordados, e durante o sono. Substituí a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. Com a diferença que no cristianismo a ideia de anjo é um ser à parte, criado por Deus, diferente da forma como ele criou os humanos. Mas aqui então vamos ver um pouco mais sobre essa ideia do daimon e como era importante no tempo de Sócrates. Eu vou me apoiar aqui em duas informações aqui, depois eu vou disponibilizar o link para vocês. Um é do portal de filosofia Netmundi e o outro do dicionário de filosofia. Depois eu deixo os dois links aí no final do vídeo para quem quiser ler e se aprofundar nesse assunto. Então aqui no portal de filosofia Netmundo, nós vamos ter aqui algumas colocações interessantes aqui sobre o dêmon de Sócrates na obra de Platão. Aqui ele diz assim, olha, na obra Fedro, em seu primeiro discurso, Sócrates despreza o delírio do amor dado por Eros aos amantes e recebe uma advertência do dêmon, a voz interior que alerta o filósofo sobre aquilo que não deve ser feito. Não posso falar muito sobre essa obra porque não tenho um grande conhecimento sobre essas obras filosóficas, ainda estou nesse aprendizado, mas aqui fica muito claro a presença dessa comunicação que Sócrates tinha. Ele provavelmente era um médium de grande intuição, muito aguçada, e ele deveria ali certamente perceber claramente que as ideias que surgiam para ele não eram ideias próprias dele, mas sim desse ser que ele
admitia, como era a crença geral na época, que se tratava de um emissário dos deuses, de um intermediário que vinha esclarecê-lo, né? Assustado, Sócrates faz um segundo discurso afirmando que os grandes feitos dos homens foram realizados por aqueles possuídos pelo amor. A tradução literal demônio não tem conotação negativa conforme ocorre após o cristianismo, sendo entendido pelos gregos como mensageiro dos deuses. Então é interessante a gente citar uma fonte externa do Espiritismo que confirmam essas ideias. Isso porque, infelizmente, nós vemos que muitas pessoas que são adversárias do Espiritismo às vezes se apropriam de forma indevida dessas expressões, dizendo: os espíritas aceitam as comunicações dos demônios, olha, está escrito, porque eles aceitam as ideias dos pagãos. O fato é que o Espiritismo, ele aceita as ideias claras, lógicas, cabíveis com a realidade de qualquer sistema, de qualquer doutrina, de qualquer época, desde que elas não firam certos princípios, né, de respeito ao próximo, de compreensão da lei divina no seu sentido mais puro, despojado de todas essas criações teológicas que o homem fez ao longo dos séculos. O Espiritismo ele vai buscar os fenômenos, as manifestações espirituais em todas as culturas e vai dar sentido a elas e veracidade, atestando que são de fato possíveis, já que no século XIX e no século XX até o presente foi possível demonstrar essa possibilidade de comunicação de seres espirituais com nós aqui, seres materiais temporariamente aqui encarnados. Então o Espiritismo, ele respeita todas essas crenças que têm essa fundamentação no mundo espiritual. Então, para aqueles que são adversários do Espiritismo, usar isso como argumento é um tanto quanto infantil. Demonstram que eles conhecem pouco a própria cultura da humanidade, a própria diversidade religiosa, e são muito limitados em imaginar que o mundo espiritual, as divindades ou a divindade se manifestasse apenas para um pequeno e seleto grupo de seres humanos. Quando na verdade o mais óbvio, o mais objetivo é entender que Deus procurou em todas as épocas, em todos os povos, instruir os homens na sua evolução, no seu crescimento espiritual. Mas aqui então tem um destaque que é feito de um trecho então que reproduz uma fala de Sócrates com o personagem desse livro, que também é o nome, que é Fedro, escrito por Platão. Ele escreveu assim, né? Sócrates teria dito assim e Platão registrou dessa forma: olha, caro amigo, quando quis atravessar o riacho, despertou em mim o dêmon e manifestou-se o sinal costumeiro. Ele sempre me impede de fazer o que desejo. Pareceu-me ouvir uma voz interior e que não me permitia ir embora antes de oferecer aos deuses uma expiação, como se eu houvesse cometido um pecado. Sou adivinho, mas não muito hábil. Sou como que não sabe ler nem escrever. Só faço adivinhações para mim mesmo. A alma tem o dom de profetizar. Já enquanto fazia o discurso, senti certa perturbação. Quis ganhar a honra dos homens cometendo um pecado contra os deuses. Agora perceba minha culpa. Ele está fazendo esse pedido de desculpa aqui, dizendo porque ele estava querendo minimizar lá o papel de Eros, né, na influência das ações humanas. É isso que ele está querendo se justificar nesse momento, né? Já que era considerado o amor seria um atributo dado por essa divindade que os gregos acreditavam, Eros. É importante a gente considerar que ele aqui está preso dentro daquele sistema de ideias que ele tinha a respeito dos deuses no seu tempo. E aí então ele relata dessa forma essa influência que o espírito, que ele chamava de dêmon naquela época, trazia a ele toda vez que ele como que não estivesse sendo muito claro nas suas ideias, ou ele não estivesse sendo correto na forma de trazer o conhecimento para as pessoas que o ouviam. E em outra obra de Platão, também conhecida como O Banquete, Sócrates ele também é apontado ali como alguém que recebe as instruções desse espírito. E a atitude de Sócrates nesse momento é descrita assim, de ele ficar parado,
sem nada a falar, e era muito comum ele prestar muita atenção nessa voz. Então não eram como esses pensamentos que surgem aleatoriamente em nossa cabeça, e nós estamos aí cotidianamente realizando tarefas e tendo milhares de pensamentos que são próprios nossos, ou às vezes até influenciados pelos espíritos. Para Sócrates, a experiência dele mesmo era algo impactante quando ele ouvia essa voz. Então é muito provável realmente de que Sócrates era um médium e que realmente ouvia do seu espírito protetor instruções muito claras, muito diretas daquilo que ele devia fazer e agir. Nós temos uma personalidade no meio espírita muito famosa e que é muito claro a gente perceber que com ele acontecia o mesmo processo. É o caso de Chico Xavier e o seu espírito protetor, orientador da sua missão, Emmanuel. Em muitos momentos ali importantíssimos da vivência de Chico Xavier, ele tem a aparição de Emmanuel, que faz advertências diretas, claras a ele sobre diferentes situações, diferentes atitudes, esclarecendo e orientando. Por que essas pessoas, como Sócrates, que tinha o seu daimon, Chico Xavier, que tinha Emmanuel como seu espírito orientador, por que eles recebem essas missões, esse auxílio tão assim direto, tão claro, em que eles não têm dúvidas em obedecer e seguir, né? Isso é muito claro porque eram pessoas com uma grande missão de esclarecer, de instruir, de encaminhar aquelas coletividades que estavam sob a sua influência. Então era mais do que natural que eles recebessem essas intuições de forma muito mais intensas. Nós, que não temos uma responsabilidade assim tão grande de conduzir tantas pessoas, podemos nos pautar mais pelo nosso livre-arbítrio. Não que os nossos espíritos protetores não dialoguem conosco, não que eles não nos falem pela consciência. E nós podemos até perceber claramente quando nós estamos mais concentrados, mais introspectivos, como por exemplo no momento de uma oração em que nós pedimos um esclarecimento e uma ajuda, nós podemos ouvir, talvez não da forma tão assim evidente como eles ouviam, e no caso do Chico via o próprio Emmanuel, mas nós podemos receber essas instruções que nos dão claramente, indicando ali pontos importantes que nós devemos pensar e observar. Uma diferença, aqui a gente vê que Sócrates, ele se sentia ali como que determinado por essa voz, por esse espírito protetor dele, o Dæmon, para que ele agisse daquela forma. O Chico também, em muitos momentos, Emmanuel age de uma forma muito direta, muito clara, não, sim. Conosco é um pouco diferente, porque a nós cabe o livre-arbítrio, as nossas escolhas, já que é um aprendizado para nós o processo de acertar e errar quando recebemos essas intuições. O grande problema é que nós muitas vezes erramos porque nós fazemos as escolhas que não são as mais sábias, e sim aquelas que nos atendem aos interesses mais imediatos. Bom, aqui a gente tem uma outra informação também importante, só que agora eu quero trazer para vocês de uma obra de um grande espírita, Herculano Pires, que é uma obra conhecida como Os Filósofos, que foi editada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aqui ele traz um relato também de Sócrates, num livro que também foi escrito por Platão, chamado Apologia, em que Sócrates fala sobre a voz que ele ouvia claramente do seu espírito protetor, do seu espírito orientador. E aí ele diz assim, olha, aquela minha voz habitual do demônio, do demo, em todos os tempos passados, me era sempre frequente, e se opunha ainda nos mais pequeninos casos, cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse muito bem. Ora, aconteceram-me estas coisas que vós mesmos estáis vendo, e que de certo alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal do Deus não me opôs, nem esta manhã, ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo este processo não se opôs uma só vez, nem a um ato, nem a palavra alguma. Aqui Sócrates está se
posicionando a respeito da atitude que ele vai ter após ser condenado à morte pela ingestão de cicuta, um veneno, já que ele tinha sido considerado alguém que tinha corrompido os jovens da época, porque ensinara doutrinas que na verdade não corrompiam nada, ninguém, é porque ele havia incomodado muito os poderosos, aquelas pessoas na época em que ele muitas vezes demonstrou as suas fragilidades, demonstrou as suas incoerências e os seus erros. E ele então, nesse julgamento, ele não se rebela, ele não se opõe. Inclusive já falei num vídeo anterior em que, mesmo tendo sido oferecida a ele a oportunidade de fugir do cárcere na noite que antecedia a sentença, ele não quis, porque isso seria uma forma de demonstrar a fraqueza. E aí nos fica essa pergunta, por que ele pôde, neste momento, se entregar à morte? Por que ele aceitou aquela condenação que era injusta, claramente, tanto é que os seus amigos também o incentivaram a fugir? Sócrates era alguém tão convicto da existência da vida após a morte, e ele já se encontrava no término da sua missão. Nesse momento, o seu dêmon, o seu espírito protetor, não interfere na sua decisão. É um momento que deixa ele o livre-arbítrio, para que ele faça a escolha. Aquilo seria para ele uma prova decisiva, do quanto ele aceitava e do quanto ele demonstrava o valor das suas ideias e, sobretudo, a sua crença na imortalidade da alma. Ele, então, aceita a situação de ser condenado para não demonstrar fraqueza, porque também estava consciente de que a sua missão havia ali se encerrado naquela vida e que ele prosseguiria na vida espiritual. É um grande testemunho, assim como Jesus, obviamente respeitando as proporções entre esses espíritos, para nós no Espiritismo, Jesus é a condição de um espírito puro, Sócrates de um espírito superior, evoluído, diferente daquela humanidade em que ele estava ali convivendo, mas não são da mesma grandeza esses seres. Sócrates é um espírito ainda em evolução. Jesus já era puro na origem do nosso mundo. Mas Jesus igualmente aceita a morte, sendo que ele detinha poder para evitar aquela situação, porque seria também a última grande demonstração para ele de toda a sua sabedoria, de tudo aquilo que ele vinha revelar. Era a grande demonstração para as pessoas da existência da vida espiritual. Essa condição cabe a esses grandes seres que têm o grande papel de conduzir a humanidade, de iluminar, de esclarecer, de trazer uma compreensão maior. Eles podem, em determinado momento realmente da sua evolução, aceitarem o término dela sem resistência, sem luta, sem desespero, sem medo, porque estão convictos da vida espiritual. Eu convido então neste instante para nosso momento de prece, de agradecimento a Deus, de exaltação da vida, essa oportunidade bendita, Senhor, que temos de evoluir, de crescer, de nos transformarmos. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos inspirar através dos espíritos benfeitores, dos nossos espíritos protetores, dos nossos dêmons, que eles possam nos intuir, Senhor, sempre no caminho do bem, e que possamos usar de forma sábia o nosso livre-arbítrio, fazendo as escolhas sempre em favor do nosso progresso e do progresso coletivo. Permita, Senhor, que neste momento, em que tantas ideias perturbadoras, Senhor, tomam conta dos corações ingênuos, imprevidentes, incapazes de compreender a essência da vida, que possam os espíritos trabalhadores do bem derramarem por toda parte o esclarecimento, a luz que ilumina, que afugenta as trevas. Que possam despertar nos corações a boa vontade, o amor pela paz, pela harmonia, o amor pelo respeito ao próximo, Senhor. E que assim possamos
atravessar esse momento de transição planetária, seguros, em paz, em nossas realizações. Dissipa, Senhor, todos esses sentimentos de intolerância, de incompreensão, que tantas vezes separam as pessoas, Pai. Que possamos, através do trabalho, encontrarmos os elementos que nos unem, que nos fortalecem, que nos fazem nos ver como irmãos. E assim possamos todos juntos progredirmos através do trabalho e do respeito às vossas leis. Obrigado, Senhor, por tudo, que as suas bênçãos possam se estender a todos os nossos amigos que nos acompanham, que nos ouvem, que nos apoiam e que nos ajudam em nossa caminhada. Que o Senhor possa abençoá-los todos com paz, com saúde, com força para trabalharem pelo seu próprio progresso. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento, que todos possam, através desses conhecimentos, encontrarem a luz e o esclarecimento necessários para a sua evolução. Continue aqui acompanhando a nossa programação no canal Espiritualidade, compartilhando os nossos vídeos, curtindo a nossa programação, deixando comentários, é importante porque ajuda a dar mais visibilidade ainda do canal Espiritualidade no YouTube. E se quiserem conhecer as nossas outras atividades, os nossos outros trabalhos, temos lá o meu site antenormorais.com.br, com a divulgação das palestras, com várias atividades aí que a gente tem realizado. Um grande abraço a todos e até a próxima.